Queria entender, porque hoje tá rolando uma coisa lá no Parque São Jorge, que é uma votação de impeachment. E, cara, instabilidade política, a gente sempre faz um paralelo, né? Isso afeta o vestiário, isso vai ter alguma coisa no campo, vai ter algum impacto no campo. E você, cara, na sua época de São Paulo, pós enfim, morte também do Juvenal Juvencio, entre o Aidar, aí tem o impeachment, briga política, depois vem o Leco, tem várias transições políticas que geram muita polêmica pro torcedor. O torcedor ficou bravo, fez, enfim, protesto, estava muito chateado com a parte política. Isso chega no vestiário, Wellington? Sim. Isso impacta o campo? Você Sim, atrapalha. dessa forma? Atrapalha porque muitas pessoas olham o futebol os 90 minutos. Só que o futebol não é 90 minutos. O futebol é o que tá atrás. É o que vem por cima. Então, assim, se a diretoria, que é o presidente maior, a figura maior do clube, né? Vamos se dizer assim, não fazer as coisas direita, como é que no campo a bola vai bater na trave e vai ser gol? Alguém vai estar devendo. Imagina que são, o quê? 35 times, 30 times querendo ser campeão. 30 equipe de torcida querendo que seu time ganhe. Então, assim, tá todo mundo ali no mesmo objetivo, seja a menor, média ou a maior. Então, influencia sim, atrapalha sim, porque você pode fazer as coisas certas dentro de campo. Se não tiver certo as outras coisas, não vai ganhar. Não vai ganhar, isso eu posso te garantir. Ano passado a gente ficou por 1 ponto no Goiás por subir. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tava lá internamente. Eu sei por que não subiu. Entende? Então, assim, o Goiás não subiu por 1 ponto. Por que será? Porque aconteceu muita coisa internamente que realmente não merecia subir. E o futebol é claro, entendeu? Às vezes dá certo de subir com muita coisa errada, às vezes dá errado. Muitas das vezes dá errado, porque realmente tem pessoas que não merecem vencer, entendeu? Então, assim, quando acontece isso igual tá acontecendo no Corinthians, que é uma vergonha, né? Uhum. O tamanho do clube que nem aconteceu no São Paulo, não pode existir nunca, né? Porque a instituição do tamanho que a história que tem, impeachment, cara, é feio, né? Até mesmo pro nosso país, né? Sim. Então, assim, é uma vergonha que tá acontecendo com o CBF agora também. Então, assim, acredito que influencia. Já tive meia time com política, né? Tive no Vasco e meia política ali, tudo mais, e acabou que ainda a chapa do Eurico ganhou e tudo bem. Porque se perde, cara, ia ser um caos, porque a política do Vasco, quando sai um presidente, sai todos os funcionários que o presidente levou e vem todos os novos. Imagina isso no meio de um brasileiro. E gera aquele pensamento também, pô, esse cara aqui, esse presidente me quer, mas e o próximo? Será que ele vai bancar no time? Tipo, ele vai querer esse contrato cumprido? Tem um pouco dessa instabilidade. Vocês conversam bastante no vestiário quando sai, por exemplo, época de São Paulo, não pra falar, assim, com detalhes, mas, pô, deu essa informação, Aidar impeachment, era algo que no dia seguinte era conversar, falar, pô, foda, a situação deu ruim, né? Então, nessa época, assim que o Juvenal sai e ele fala, Wellington, eu vou pra Cotia e, né, que eu vou realizar um outro sonho, outro objetivo, eu tô muito doente, eu sei o seu desejo, né, de realizar seus outros sonhos, de poder ir pra Europa e tudo mais, comigo você não conseguiu ir, por tudo que nós passamos junto, eu não queria que você saísse, você entendeu super bem, mas agora tá vindo um novo presidente, ele sabe de tudo que aconteceu, e você vai ter liberdade de falar se fica ou não fica, né? E naquele momento, real, eu precisava de novos ares, sair um pouco, e igual eu saí, foi bem nessa transição. Tanto que quando eu vou pro Inter, eu falava com o Juvenal toda semana. Eu falava toda semana, eu falava com o Juvenal, como é que você tá bem? E o Juvenal, você tá gostando? Você só foi pro Inter porque o Muricy também falou super bem do Inter, o Abel tá aí, tá cuidando de você, tudo mais. Porque tinha essa preocupação, eu sempre fui um ativo do São Paulo, então eles tinham essa preocupação de cuidar mesmo à distância, sabia da necessidade que eu tinha de dar uma respirada, que sabia que eu ia voltar, porque era o desejo do meu coração voltar para São Paulo, e eu falava com o presidente, presidente, tá indo, e era um contrato de 6 meses, para você ter noção, né, que depois se tornou 1 ano, e aí no meio dessa transição não tô no São Paulo, né, e aí quando eu volto para o São Paulo, já é o Leco que era o vice do Juvenal, e o Leco tinha o mesmo carinho e respeito, tanto que quando o Leco assume, o Leco ele me liga e fala assim, Wellington, eu quero você de volta aqui. E eu falei assim, o Aguirre me ligou para ir para o Atlético Mineiro. Não, você não vai para o Atlético Mineiro, você vai vir para São Paulo.
E eu falei, tá bom, então eu vou pro São Paulo. Que horas que eu me apresento? Então, você vai apresentar tal de tal horário. Tá bom, eu voltei pro São Paulo já com o Leco, entendeu? Mas eu peguei ainda aquela fase difícil, né? Complicado. De até fazer de novo o grupo, reestruturar, entender tudo, aí muda tudo, aí o Leco tinha que ir pra Cotia também cuidar da base, aí o profissional, e isso jogo, e o bicho pegando, até que um dia a torcida foi no CT, invadiu, tudo mais, né, e aí foi a primeira vez que eu me assustei, até porque eu, tantos anos de São Paulo, nunca tinha visto aquilo, né, falei, pô, São Paulo sempre teve, né, a torcida sempre teve o maior respeito, vinha, conversava com jogadores e agora invadiu de uma forma bem agressiva, né, aconteceu, enfim, e aí eu não passei essa fase ali com a Aidar, né, da transição dele ali com o Leco. Ainda bem que eu acho que eu não ia aguentar também a falar algumas boas, né? Essa invasão, esportivamente, muita gente entende que teve um impacto positivo. Mas assim, quem tá lá dentro vê o que acontece, entende o impacto dessa invasão no grupo. Como é que caiu, né, o fato de ter uma torcida invadindo o espaço de trabalho de vocês para cobrar? Dá aquele sentimento de, pô, a coisa tá feia. Acho que o campo tem que dar uma resposta, senão a coisa pode ficar pior. Tem um pouco desse pensamento? Essa época que eu volto, eu tô machucado. Sim. E eu acabo intervindo, né? Porque eu tenho identificação com o torcedor do São Paulo, eu sou São Paulino, a torcida do São Paulo sabe disso, eu sempre deixei muito claro isso. Então eu acabei intervindo, pô, deixa disso, aquela coisa, né? Vamos melhorar, eu tava machucado, não podia muito o que fazer, porque quando você tá em campo, você, né, se sente ali mais parte do processo, e quando você se machuca, você se sente um pouco acuado, querendo ou não, né? Então eu acabo tentando ajudar de alguma forma, mas também entendo o torcedor, porque assim, o torcedor ele é acostumado a ganhar, mas a ganhar muito, né? Ganhar um título a cada um ano, a ganhar todo ano alguma coisa muito importante. Quando não acontece e acaba acontecendo algumas coisas como o impeachment, algumas outras coisas começam a vazar de jogadores que não têm comprometimento, por isso que tá assim, e a torcida fala assim, pô, então calma aí, eu tomo chuva, eu perco o aniversário do meu filho, perco o aniversário da minha mãe, não tô com a minha esposa, perco empresa para acompanhar meu clube e esses caras estão de sacanagem. Então, assim, de certa forma, não é o correto, né? O torcedor acho que não deve invadir treino, porque imagina se eu vim aqui invadir o estúdio, né? 30 jogadores aqui e ameaçar vocês, colocar dedo na cara, pô, você tem que falar isso, você tem que fazer aquilo, entendeu? Ninguém ia gostar e ia sentir acuado, né? O dia seguinte dessa invasão, ele é muito complicado, Wellington, quando você pensa assim, pô, tipo assim, deu essa invasão, gerou dedo na cara, aquela coisa toda, dia seguinte um olha pra cara do outro e cara, qual que é o sentimento, assim? Tem cara que sente mais, tem cara que sente menos, como é que você enxergou naquele momento? Eu acho que sim, eu acho que cada um, né? Eu não participava muito das reuniões, como eu disse, eu estava machucado, então eu não conseguia estar em tudo, porque vai ter uma reunião à tarde dos jogadores, só jogadores, e aí eu estava em recuperação, eu parava a recuperação ou eu ia para a reunião. Sim. Entendeu? Então, assim, o que eu ia fazer na reunião? O que eu poderia ajudar numa reunião dessa, entendeu? Machucado. Imagina eu machucado, por mais que eu ali era um dos mais velhos de clube, falaria, os caras falavam assim, pô, esse cara não tá nem jogando, é mole, entendeu? Tem, às vezes, um ou outro que vai falar, não são todo mundo, mas, pô, em um grupo de, às vezes, 40 jogadores, 30, alguém vai... Então, também tinha essa inteligência de entrar na hora que eu era chamado, entendeu? Então, assim, quando o Lugano precisava de mim, o Lugano sabia que podia contar comigo mesmo machucado e vinha e me falava, preciso de você disso para fazer isso, vambora. Me ajuda nisso. O Michael também na época era uma liderança, vinha, conversava, compartilhava, e aí eu ia ajudando, né, do meu jeito, da forma que eles me davam a liberdade para poder também estar ajudando.